Olá, investidor, seja bem-vindo. Esse é o canal Não Seja Manada e nesse vídeo eu vou falar sobre ações e análise de balanço de empresas. E eu vou te dar 3 dicas, além do óbvio, sobre o que prestar atenção em um balanço para tentar entender se a empresa que você quer investir possui ou não uma vantagem competitiva de longo prazo. E as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo foram tiradas do livro Warren Buffett e a Análise de Balanços, que é um livro muito bom, principalmente para o investidor iniciante que está tendo os primeiros contatos com a contabilidade. A leitura é rápida, o livro não tem muito mais do que 200 páginas e o conteúdo é apresentado de forma bem simples e didática, então se você estiver querendo aprender um pouco mais sobre contabilidade, eu sugiro que leia esse livro. Voltando então para o assunto principal do vídeo, vamos definir o que são vantagens competitivas e quais tipos de empresas o Warren Buffett considera que são mais prováveis de possuírem essas vantagens de forma duradoura. Então a gente pode entender vantagens competitivas como sendo um conjunto de características que uma empresa possui que permitem que ela venda seus produtos com um preço acima da média ou que ela consiga vender muito mais produtos que os seus concorrentes. E isso geralmente acontece quando a empresa possui produtos de qualidade única no mercado, como é, por exemplo, o caso da Coca-Cola e da Apple, ou quando a empresa consegue vender por preços muito mais baratos que a concorrência, garantindo assim uma grande fatia de mercado para ela, como é, por exemplo, o caso da Ambev. Porém, tudo isso que eu citei são fatores qualitativos que a gente só consegue perceber ao fazer a análise do modelo de negócios da empresa. E as dicas que eu vou dar agora são quantitativas. Quais números de um balanço contábil podem indicar que aquela empresa possui vantagens competitivas de longo prazo para que você possa integrar essas informações com a sua análise do business da empresa. A primeira dica é se atentar para as margens líquidas. Margem líquida nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo total de receitas do período. E quando a margem líquida de uma empresa é consistentemente abaixo de 10%, esse é um forte indicativo que naquele segmento existe muita concorrência e por conta disso é pouco provável que alguma das empresas vá conseguir se destacar sobre todas as outras no longo prazo. A segunda dica é que você preste atenção se aquela empresa tem gastos altos e recorrentes em pesquisa e desenvolvimento. Empresas cujo ramo de atuação exige que elas estejam constantemente inovando seus produtos e criando novas tecnologias podem não ter vantagens competitivas de longo prazo. No livro é citado o exemplo da Intel, a fabricante de processadores de computador, que é uma boa empresa, mas que não pode nunca deixar de investir em pesquisa e desenvolvimento, porque se ela deixar de investir, logo as concorrentes vão lançar processadores melhores e mais modernos que os dela e ela vai perder mercado. A mesma coisa acontece com a Embraer, a fabricante de aviões aqui do Brasil. Se ela deixar de investir em pesquisa, ela não consegue se manter competitiva no mercado. Então, mesmo tendo apresentado prejuízo nos últimos anos, ela não pode simplesmente cortar as despesas com pesquisa e desenvolvimento. E aqui uma frase do Warren Buffett a respeito dessas empresas que precisam estar constantemente desenvolvendo novos produtos e tecnologias. Ele disse o seguinte: procuro por empresas nas quais eu acredito conseguir prever como seus negócios estarão daqui 10, 15 anos. Veja a Wrigley, por exemplo. Eu não acho que a internet vai mudar como as pessoas mascam chicletes. A Wrigley é uma fabricante americana de chicletes fundada há quase 130 anos atrás e que o Buffett comprou em 2008. E com essa declaração dele, fica clara a preferência por empresas que atuam com produtos mais simples e que não precisam estar constantemente gastando com pesquisa e desenvolvimento. E a terceira dica é que você analise o histórico de gastos da empresa com CAPEX. CAPEX é a abreviação do termo em inglês Capital Expenditures, que se refere a todo o dinheiro que a empresa precisou investir para comprar suas máquinas, construir suas fábricas, suas lojas e todo o ativo imobilizado que ela precisa para manter suas operações. Então, como vocês já devem estar imaginando, existem segmentos que demandam investimentos em CAPEX muito altos para que a empresa consiga manter as operações, que é o caso, por exemplo, das mineradoras e das petrolíferas, que são empresas muito extensivas em capital. Então, o que acontece é que essas empresas têm uma necessidade tão grande e frequente de investir em CAPEX que muitas vezes não sobra muito dinheiro para os acionistas. Por isso, o livro bate muito nessa tecla. Empresas muito extensivas em capital costumam não ter vantagens competitivas de longo prazo. E uma referência numérica que pode ser usada para fazer essa análise é a seguinte: faça a média dos gastos com CAPEX dos últimos 10 anos da empresa e a média do lucro líquido também nesse período. Se o investimento em CAPEX equivaler a 50% ou menos do lucro líquido, isso já é um bom sinal a favor da empresa, significa que ela não é muito extensiva em capital e, portanto, ela tem mais chances de possuir uma vantagem competitiva de longo prazo. E, para finalizar, um lembrete.
nunca analise a empresa somente com base em números. Se a gente fosse olhar só os números e os indicadores, Smiles pareceria ser a melhor empresa da bolsa hoje. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube e acompanhe o canal também no Instagram, que agora eu venho postando conteúdos por lá.